A fé é uma força. Como ela transforma sua vida? Imagine-se diante do maior desafio da sua vida. Não importa qual seja, uma perda, uma porta que se fechou, um medo que te paralisa ou até aquele momento em que você olha para todas as direções e não enxerga saída alguma. Agora, imagine que, justamente nesse instante, algo dentro de você se recusa a cair. Uma chama pequena, quase imperceptível, mas que insiste em ficar acesa. Essa chama tem nome. E é sobre ela que quase ninguém fala com profundidade. A fé. Não a fé como conceito religioso, mas a fé como força, como coragem silenciosa, como energia que se ergue quando tudo dentro de nós quer desistir. Você já sentiu isso? Aquela força invisível que te empurra para frente quando a lógica diz para recuar? Pois é, hoje você vai entender que essa força é muito maior do que imagina, e que ela sempre esteve aí, esperando que você a despertasse. Existem momentos na vida em que a mente parece travar uma batalha contra nós mesmos. Pensamentos que se repetem, medos que se multiplicam, dúvidas que corroem até a nossa respiração. É como se estivéssemos caminhando dentro de um túnel escuro sem nenhuma indicação de saída. E é exatamente aqui que nasce a pergunta que tantas pessoas evitam: o que te mantém de pé quando tudo te empurra para o chão? Essa pergunta é profunda, e ela não tem resposta rápida. Porque a verdade é que não é o dinheiro, não é o apoio externo, não é a lógica. É algo mais íntimo, mais silencioso, mais poderoso, a capacidade de acreditar mesmo quando não há sinal algum de que as coisas vão melhorar. E essa capacidade, essa força que se revela justamente nos momentos de maior dor, é a fé trabalhando dentro de você. Quando pensamos em fé, imaginamos luz, esperança, clareza. Mas, na realidade, a fé raramente nasce nos dias tranquilos. Ela nasce na crise. Nasce no desespero. Nasce quando você já tentou tudo, já se desgastou, já chorou, já pensou em desistir. É ali, quando a mente não encontra mais respostas, que algo dentro de você sussurra: vai. E esse vai não tem explicação racional. Não tem fórmula. Ele simplesmente aparece. Você já viveu um momento assim? Quando tudo parecia perdido, mas uma força estranha, quase impossível, te levantou? Essa é a primeira prova de que a fé não é um conceito, é um motor. Um motor silencioso que funciona mesmo quando as emoções estão em ruínas. Se você observar sua própria história, perceberá algo curioso. Todos os momentos em que você venceu algo difícil tiveram um ponto em comum: você acreditou. Talvez sem perceber. Talvez sem nomear. Mas acreditou. Então, faça a si mesmo algumas perguntas agora. O que me sustenta quando ninguém vê minha dor? O que me impulsiona quando estou cansado demais? O que faz meu coração insistir em tentar mais uma vez? Cada pessoa carrega suas próprias respostas. Mas todas elas têm a mesma raiz: a fé. Não a fé aprendida, mas a fé sentida. Aquela que brota na alma, não na teoria. É curioso, tantas vezes acreditamos que são nossas capacidades, nosso esforço ou nossa inteligência que nos movem. E claro, tudo isso é importante. Mas nenhuma dessas forças funciona sem um combustível interior. Porque antes de agir, você precisa acreditar. Antes de dar um passo, você precisa visualizar a possibilidade. Antes de mudar sua vida, você precisa imaginar que ela pode ser diferente. Nada começa pela ação. Tudo começa pela fé. Essa é a força invisível que constrói cada vitória. E quando você entende isso, percebe que nunca esteve fraco, apenas estava desconectado da fonte que sempre esteve dentro de você. Há histórias que mudam o rumo de vidas inteiras. Histórias de pessoas que estavam no fundo do poço, sem esperança, sem dinheiro, sem apoio, sem direção. E, mesmo assim, por alguma razão inexplicável, continuaram. Elas acreditaram que existia algo além do sofrimento. E essa crença, essa fé, não mudou apenas o emocional delas, mudou a realidade. Porque quando a fé se torna ação, o impossível perde força. Já percebeu que, quando você acredita profundamente, seu corpo muda, sua postura muda, sua energia muda? A fé tem esse poder. Ela reorganiza o seu interior e, quando o interior muda, o exterior responde. Agora, pense nisso. Se a fé realmente é uma força, como você tem usado a sua? Tem alimentado? Tem ignorado? Tem deixado ela adormecer? A fé não é algo que você simplesmente possui, é algo que você pratica. É como um músculo espiritual. Você fortalece quando escolhe confiar, quando escolhe continuar, quando escolhe tentar mais uma vez. Talvez a sua vida inteira mude quando você parar de perguntar como e começar a perguntar por que não. É assim que a fé age.
Ela te leva a dimensões que a lógica jamais conseguiria. Quando você se entrega à fé, algo extraordinário acontece. Você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. A ansiedade diminui. O medo enfraquece. A dor encontra sentido. A fé cura feridas que ninguém vê, porque ela atua no lugar mais profundo, no lugar onde você guarda suas memórias, seus traumas, suas derrotas e suas esperanças. A fé é a força capaz de reconstruir uma pessoa quebrada, não porque ela apaga o passado, mas porque ilumina o caminho à frente. Agora é sua vez de olhar para dentro. O que você faria hoje se acreditasse completamente que é possível vencer? Qual seria sua escolha se soubesse que a fé não falha? Que decisão você adiaria se confiasse profundamente na força que existe em você? Essas perguntas não exigem respostas imediatas. Elas exigem coragem. Coragem de entrar em contato com a parte mais forte e mais esquecida de quem você é. A fé não é um detalhe. A fé é a essência. Mesmo depois de tantas quedas, tantas perdas, tantas decepções, a fé continua oferecendo uma porta aberta. Porque a fé não exige perfeição, exige entrega. Não exige que você seja forte, exige apenas que você continue. A fé é o único lugar onde sempre existe recomeço. Sempre existe chance. Sempre existe luz. Mesmo quando ninguém acredita em você. Mesmo quando você duvida de si mesmo. A fé é a força que te diz: tente outra vez. E, no momento em que você obedece a essa voz, seu destino começa a mudar. Observe a sua trajetória. Cada passo, cada vitória, cada cicatriz. Tudo isso foi construído através de uma energia que muita gente não percebe, mas que sempre esteve ali. A fé. Quando você entende isso, tudo muda. Porque você percebe que não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. A fé te acompanha, te sustenta, te fortalece, te direciona, te revela o que a lógica jamais conseguiria mostrar. E, quando você abraça essa verdade, você descobre que a fé não apenas é uma força, ela é a força. Se essa reflexão tocou você em algum nível, se despertou algo, se reacendeu uma chama que você já quase tinha esquecido, deixe nos comentários uma palavra que represente o que a fé significa para você. Pode ser força, esperança, coragem, renovo, a palavra que vier do coração. Ela pode inspirar alguém que está exatamente onde você já esteve. E, se quiser receber mais mensagens profundas como esta, que fortalecem a alma e reacendem a direção da vida, basta seguir o canal e acompanhar os próximos vídeos. Lembre-se disso, a fé é uma força, e ela está dentro de você, agora mesmo, esperando ser usada.